Oi pessoal, começa mais um programa Artesanato Sem Segredo aqui na TV Câmara de Ribeirão Preto. Eu fico muito feliz que você está aí do outro lado nos prestigiando. Pessoal, o que eu vou ensinar hoje é uma peça, toda vez que eu coloco ela na rede social, que eu faço peças com madeira, eu percebo que tem muitas curtidas e muito pedido de passo a passo dessas peças. O diferencial dessa peça é o seguinte: tem que ser madeira, não adianta ser MDF, que a gente não vai conseguir chegar nesse mesmo resultado, nesse mesmo efeito. O diferencial dessas peças que eu tenho colocado, agora eu tenho colocado assim quase que sempre, é porque eu tenho trabalhado muito com madeira mesmo, de reflorestamento, reciclagem de madeira. Ó, aquela peça ali é uma peça igual a essa daqui. Isso aqui é um pinus, é um trabalho muito caprichado, né? Se você tiver aí habilidade, você pode estar cortando, ó. É um trabalho com pinus, madeira de pinus, madeira demolida mesmo, madeira própria para fazer isso. Foi feito um corte nela, aqui colocado um pedaço de madeira mais rústico ainda e com preguinhos retorcidos. Olha que trabalho mais bonito. Eu fico muito feliz porque aqui na cidade eu consigo encontrar uma peça tão bonita como essa. Olha, que bacana que é. É a mesma daquela que eu trouxe para vocês. Eu trouxe essa menorzinha pra gente fazer aqui no programa. Então, no MDF você não vai conseguir o mesmo efeito, tá? Você pode até conseguir um efeito semelhante, mas não vai ficar tão bonito quanto. Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? A primeira coisa que eu fiz foi passar uma mão de goma laca incolor. Por que eu passei essa goma laca incolor? Porque a madeira, ela costuma ter umas ferpinhas, uns arrepiadinhos. Então, para eu proteger ela, eu passei uma mão dessa goma laca incolor com um pincelzinho do cabo amarelo. Isso é limpo no álcool, tá, pessoal? No álcool absoluto, 100%. Então, eu passei uma mão. A hora que eu acabei de passar a mão, essa mão de goma laca, eu nem lixei. Eu vim direto com essa tinta vanilla. Você pode dar um tom de fundo aí com areia, com bege antigo, qualquer tom assim mais claro. Mesmo com branco, se você tiver. Nessa composição dessa peça, eu usei tinta acrílica, tá? Então, ficou assim, ó. Aqui tá cru e aqui ela tá com uma mão só da tinta vanilla. Não lixei também. Então, eu vou fazer um efeito que todo mundo me pede muito, é um efeito manchado com tons de tinta. Ó, eu escolhi, deixa eu mostrar pra vocês antes, senão depois a gente acaba perdendo aqui o sentido da aula. Eu escolhi essa gaiolinha aqui com esse pássaro. Eu já recortei, depois eu vou mostrar todo esse passo pra vocês. Então, ela tem tons de verde, tem tom de vermelho no passarinho, azul. Então, a partir dessas cores, que eu fiz a minha tabela de cores para trabalhar o fundo da peça. Tem que ter coerência aí. Não adianta eu colocar um tom que não tem na figura, que vai ficar estranho. O final da peça fica estranho. Então, eu escolhi esses tons por conta da minha figura. Então, eu vou vou hidratar o pincel, porque ele tem que ser assim, molhadinho, tem que ser uma técnica aquarelada. Venho aqui na madeira, lembra que eu não lixei, e dou umas pinceladas aleatórias. Ó, ela ficou um pouquinho mais escura, eu venho e faço essa tinta entrar nessa madeira e sumir, ó, e ficar só um tonzinho de azul. Depois eu venho com um pouquinho de vermelho, molho o pincel. Pincel sempre molhado. Faço uma outra pincelada também aleatória em outro lugar. Posso clarear ela um pouco mais. Tiro a tinta do pincel. Com esse mesmo pincel eu venho e dou uma esparramada nessa tinta aqui, ó. Eu dou uma clareada nela, tá? Eu tô fazendo um pouco maior,
para vocês enxergarem aí. Essa madeira, ela vai absorver essa tinta. Vou pegar um pouco de verde. Venho aqui entre uma e outra, só num pedacinho, assim. Dou uma enxaguada, tiro o excesso e venho passando aqui, ó, entre uma e outra. Posso entrar um pouquinho na outra tinta. Não deixo nada marcado, não pode ter marca de onde a tinta começa, onde a tinta acaba. Ela tem que entrar na outra tinta. Ó, enxago o pincel. Vou pegar um tomzinho de amarelo. Ó. Posso passar aqui por cima. Eu tô fazendo ela no sentido assim, mais reto e mais comprido, para vocês conseguirem enxergar. Mas esse movimento você pode fazer só numa beirada aqui, depois vem com a outra de baixo para cima, uma entrando na outra. Isso aqui é só para vocês entenderem. E vou jogar um pouquinho de marrom também. Você vai sentindo aí na mão. Se precisa de mais, se precisa de menos água, vai secando e com aquele pincel mesmo sujo da tinta, você vem. Não precisa a cor ficar gritando demais. Então, ó, aqui na lateral faz a mesma coisa, dá uma sujadinha, é apenas uma sujadinha, olha como já fica. Vai pegando um pouquinho da tinta, ó, e vai esfregando. Tem que ser esse pincel pelo seguinte, ele é um pincel um pouquinho mais grosso, então ele vai entrar melhor nos veios da madeira, tá? Vou pegar o azul, um pouquinho de azul com um pouquinho de verde. E venho fazendo esse padrão manchado. Eu nunca vou conseguir fazer um padrão de mancha igual, não tem como. Ó. Não tem como fazer um padrão de mancha igual. Ele vai ficar assim. Agora eu vou dar uma secadinha, vou ligar o soprador, porque eu preciso esperar secar para eu fazer o próximo passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês acessarem o e-mail, é islastania@hotmail.com. Essa aula também vai ficar disponibilizada no YouTube, na página aqui da TV Câmara, é só vocês assistirem novamente, não? Eu tenho certeza que não vai ter erro. Acessem a minha página, é canal Tânia Islas. Se você fizer, posta lá pra gente ver o seu trabalho feito. Ó. Você vai perceber que nesse tipo de madeira, ela fica úmida, a gente sente que ela fica úmida, é diferente do MDF, ele fica parecendo assim uma esponjinha, a madeira chupa e aquilo fica úmido, então você dá um tempinho para essa peça, deixa ela secar, para depois fazer o próximo passo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma lixada, eu vou tentar fazer aparecer os veios que tem por baixo. Eu uso essa lixinha aqui, essa daqui é 220, essa daqui é 400, eu vou usar 220. É uma lixa bem macinha, é um material maravilhoso. O que acontece, gente? Eu não posso fazer muita força com o meu braço, porque eu já tive uma doença, eu precisei tirar os gânglios e eu não posso fazer movimento muito forte. Então, um material bom, ele me ajuda demais nesse momento. Eu não preciso fazer muita força, eu apenas passo ela num movimento de vai e vem, eu já vou conseguir o efeito. Eu espero que vocês consigam enxergar o efeito aí pela telinha. Eu sei que a hora que você for fazer, você vai conseguir ver bem. Quando você lixa, a madeira, ela tem uma altura, ela é toda irregular. Então, você consegue fazer aparecer o fundo da madeira. Eu usei tinta acrílica nessa hora por causa disso mesmo. Porque eu quero que apareça, mas eu não quero que some a cor. Se eu uso uma PVA, eu arranco demais. Então, por isso que eu usei a tinta acrílica. Mas você pode usar PVA também.
É só fazer um pouquinho mais forte a cor da peça. Ó, vem lixando, sem força, bem tranquilo. Eu não lixei em nenhum momento exatamente por causa disso, para aparecer todo aquele efeito de tinta, o efeito da madeira, nesse momento que ele vai aparecer. Se eu lixo antes, eu acabo tirando, né? Eu acabo deixando ela lisa. Eu quero deixar ela lisinha assim, mas agora nesse final. Ó. Ó, vocês conseguem perceber o efeito? Olha aqui, ó. O tomzinho da madeira apareceu aqui. Ó, ela ficou toda riscadinha. Quanto mais rústica a madeira, mais vai aparecer. Lixa aqui na lateral também. E pinta atrás também, tá? Eu não pintei, mas tem que pintar. Ó, então ela vai ficar assim. Olha que bonita que ficou. Aparecendo os tons bem delicados embaixo. Bom, agora eu escolhi. Tem muito guardanapo bonito no mercado. Ó, se vocês por acaso não encontrarem, aí onde vocês moram, vocês me mandam um e-mail que eu falo pra vocês onde vocês encontram esses guardanapos. São guardanapos de preço excelente, de modelos lindos, gente. Esse modelo é difícil você encontrar em loja de artesanato. São guardanapos importados, né? Deixa eu separar esse, porque eu preciso explicar outra coisa pra vocês. Olha, de rosinha. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas esses guardanapos, eles têm o fundo dele é claro. É isso que vai fazer com que a minha peça pareça que foi pintada. Esse fundo claro, ele vai sumir aqui nessa madeira. Se você coloca um guardanapo assim, vai ficar se você vai rasgar esse pedaço, vai ficar uma beirada nesse tom aqui, desse terra seca. Então, ele não vai ficar bonito. Então, o segredo de você escolher, de você ter uma pintura, um efeito na madeira que fique parecendo uma pintura, é o fundo do seu guardanapo. Aqui você poderia recortar ele com a tesoura, tirar toda essa borda. Só que ele fica o degrau do guardanapo. Então, já não vai ficar tão bonito. Aqui, ó, eu recortei, ó, eu usei naquela peça que eu fiz e tirei um outro pedaço para fazer aqui ao vivo com vocês. Então, ó, vou ensinar para vocês como é que a gente vai cortar isso aqui. Você vai, quem não viu outra aula minha, que eu já dei uma aula de decupagem do guardanapo, vai ter oportunidade de ver agora. Então, eu costumo fazer assim. Eu vou tirar toda essa beirada aqui, né? Vou deixar só a gaiola com os pássaros. Então, o que que eu faço? Eu seguro aonde eu não quero que rasga. E com a outra mão, eu puxo no sentido contrário, pra lá. Ó, eu vou protegendo com... Procura entrar bem aqui dentro, deixa eu pôr no branco que vai aparecer mais. Procura entrar bem dentro, bem perto do que você tá recortando, retira bem a parte branca. Aqui, tá vendo, ó, bem repicadinho. Essa parte aqui, ela era reta. Se eu decupar ela reta aqui, ela vai ficar estranha, então eu tiro. Eu dou um piquezinho para fazer essas entradinhas assim. Aí eu venho aqui na minha peça. Eu vou fazer decupagem aqui. Eu vou fazer com o pincel menorzinho e vou decupar com a goma laca. Por que que eu vou decupar com goma laca nesse caso? Porque a madeira, ela absorve mais. Vamos ver se eu consigo abrir. Ela absorve bem mais. Ela não fica aquela marca brilhante da goma laca em volta, que me incomoda, eu não gosto. E eu vou precisar lixar depois isso daqui. Se eu colar com cola, eu não vou conseguir lixar, eu vou rasgar o papel. E se eu decupar com goma laca, eu posso lixar tranquilamente. Então, eu venho, carrego meu pincel. Ah, gente, eu já tirei as películas, tá? O guardanapo tem 2 películas, eu vou parar, porque pode ser que você não tenha
conhecido. Olha como vai ficando aqui na lateral. Eu vou fazer em pé para vocês conseguirem ver melhor ainda. Ó, do meio para cá. Olha aqui, ele some. Ele fica imperceptível. Eu gosto muito de trabalhar com guardanapo, porque ele é muito fininho, ele dá um acabamento muito bonito. Olha que bonito que fica aqui embaixo, ó. Perfeitinho, perfeitinho. Você não consegue saber onde começou esse guardanapo, se é pintura, se não é. Com a cola, ele vai ficar bem cravadinho também, mas ele não vai ficar tão bonito, nesse caso, como a goma laca, ó. Passa bem nos cantinhos. Não invade muito aqui pra fora, mas tem que ter cola pra colar direitinho isso daqui. Ó. Um pincel mais fininho, né? Menorzinho. Ó. Aí ele volta a cor do guardanapo. Olha que bonito que fica. Bom, pessoal, eu vou esperar isso daqui secar, vou arrumar a mesa e daqui a pouquinho a gente volta para terminar, tá bom? Aguarda aí só um pouquinho. Uma história construída pelo cultivo na terra roxa e que fez da cidade de Ribeirão Preto a capital do mundo por este fruto, o café. No início, a cidade era composta por fazendas. Os primeiros habitantes eram mineiros que foram ocupando as terras não exploradas. A produção de café foi a primeira atividade agrícola intensiva na cidade, que era uma nova e potencial frente agrícola com terra de qualidade e clima apropriado. As lavouras começaram a ser plantadas em 1870 e a demanda por mão de obra fez de Ribeirão Preto o destino de muitos imigrantes italianos, japoneses, alemães, entre outros. Vale lembrar que, inicialmente, a ocupação aqui da região era pelos índios caiapós. E depois, com a descoberta da mineração, os bandeirantes paulistas utilizavam essa região de passagem para ir
para o Mato Grosso e para Goiás. Interessante que Ribeirão Preto começou como um distrito da cidade de São Simão, que hoje tem cerca de 15 mil habitantes, e Ribeirão é desse tamanho. Na política local, podemos destacar um fato interessante. 10 meses antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, o vereador Pereira Barreto propôs a criação de um livro, o Livro da Redenção, que teve a adesão de muitos fazendeiros que assinaram dando a liberdade a seus escravos. Hoje, Ribeirão vive um boom de crescimento imobiliário e econômico. Além disso, tornou-se a capital regional da cultura e é também o polo canavieiro. A cidade é referência na realização de eventos voltados para a economia. Dentre eles, podemos destacar a AgriShow, que reúne centenas de marcas expostas para mais de 150 mil visitantes, movimentando mais de 2,5 milhões de reais. A AgriShow é um fator que cresceu dentro da cidade, ela nasceu em Ribeirão Preto, ela vem mostrando isso a cada ano. É uma feira de agronegócio, uma das mais importantes do país e até internacional ela é. Nós temos a Feira do Livro, que é outra coisa que cresceu em Ribeirão Preto, foi criada aqui. Hoje é uma das maiores feiras abertas do país, se não me engano, a maior feira de livro do país aberta. Nós temos vários eventos no Parque Permanente, rodeio, João Roque, enfim. Pelos índices de desenvolvimento da cidade, Ribeirão Preto tornou-se vitrine para migrantes. Segundo dados do IBGE, o município cresceu 7,4% entre os anos de 2010 e 2013 e registra crescimento populacional acima da média nacional. A imagem da Califórnia brasileira atraiu pessoas de vários estados em busca de emprego e qualidade de vida, e o resultado foi esse. Tem dia que eu chego aqui ruim, e demora a atender, sabe? Então, um dia eu cheguei com morrendo de dor de cabeça, quase morri. A moça que fez o cara passou na frente, sabe? Quase morri mesmo. Segundo o IBGE de 2013, Ribeirão Preto tinha uma população estimada em cerca de 650 mil habitantes, mas só na saúde temos cadastradas mais de 1 milhão de pessoas. Ribeirão atende toda a região. Ribeirão Preto não é o paraíso, assim como em outros grandes centros do Brasil. Seu povo tem dificuldade e batalha todos os dias por um futuro melhor. Mas apesar de todos os desafios, a cidade continua crescendo e a opinião dos que aqui residem é que Ribeirão é a melhor cidade para se viver. De cortador de cana, de apanhador de algodão, da cidade onde eu morava, Miguelópolis, Garapava e Tuverava, vim para Ribeirão Preto, acreditando na oportunidade que Ribeirão Preto sempre deram para as pessoas de fora. E hoje, graças a essa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara, vereador por 6 mandatos e presidente da Câmara por esse ano. É uma cidade acolhedora, um povo hospitaleiro e graças a Deus, através dessa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação. Estamos de volta. Na peça que eu fiz ali, eu coloquei um carimbo também. Então nós vamos carimbar. Eu usei a carimbeira. Eu acho que a carimbada fica mais bonita. Então eu tenho usado a carimbeira. Eu não vou me preocupar muito que o carimbo fique muito perfeito nesse caso, porque é uma madeira já gasta. Então eu não vou me preocupar. Eu só vou bater aqui para testar, ver se tá tudo bem. Ó, tá perfeito. É um carimbo de gaiola. Eu vou dar uma batidinha aqui.
E vou dar uma carimbadinha assim solta, sem ser ela inteira. É só para fazer uma composição, ó. Como se fosse um papelzinho de fundo. Tá vendo, ó? Não ficou marcado aqui, não ficou carimbado certinho aqui, mas isso foi proposital, tá? Eu vou aproveitar o restinho que tem aqui. Vou fazer isso, ó. O outro restinho que tem ainda, eu vou fazer isso aqui. Tá? Não é uma carimbada certinha, não. É uma carimbada assim, só de efeito mesmo de fundo. Aqui nessa lateral, eu vou carimbar. Eu escolhi as cores que tem aqui, um tom de verde. Então, eu vou dar uma batidinha. É um carimbo de chave. Eu vou dar uma batidinha aqui, que eu vou carimbar só a pontinha do carimbo. Vou testar, tudo bem. Bato aqui. Vou fazer aqui na lateralzinha. Ó. Que graça que fica. Vou usar um outro carimbo de chaves. Vou pôr um pouquinho mais pra lá. Ó. São tons que tem nesse papel. Eu não posso sair disso. Vou usar o verde de novo. Bater ela mais pra cima. Ó, aqui. Só pra esse fundo não ficar vazio. Tá vendo, ó? Aí aqui ficou esse trabalhinho com os carimbos. Todo o material que eu uso aqui, gente, se vocês não encontrarem, tiver dificuldade, vocês podem me procurar que eu falo pra vocês onde vocês vão encontrar, tá? Ficou assim. Aí eu vou fazer agora uma chave que é de stencil. Eu vou fazer ela nessa lateral aqui. Também não vou fazer ela todinha. Vou fazer só uma parte dela. Eu vou usar um pincel mais grosso, maior do que esse aqui. Dois tamanhos de pincel. Esse pincel chama Pituá. É um pincel próprio mesmo para stencil, luz seca. Eu vou usar a tinta alfazema. Na outra peça eu usei o azul. Essa aqui eu vou usar o verde, porque lá o azul cabia naquele tom, naquela cor, no papel. Aqui eu vou usar o verde. Vou usar o alfazema. Vou tirar o excesso do pincel. Num papelzinho. Eu venho e limpo. Tiro o excesso. Posiciono aqui. Vai pegar em cima da carimbada. Não tem problema nenhum. Ó. E vou fazer um movimento assim, ó. Bem aleatório. Pode fazer movimentos de vai e vem. E pode fazer... Opa, saiu do lugar. Pode fazer assim. Movimento circular. Posicionar aqui direitinho. Por mais um pouquinho. Vou limpar ele. Essa beiradinha aqui que eu não fiz. Ó. Fiz um tom clarinho. Agora eu vou pegar um pincel menor. Vou pegar um verde oliva com um pouquinho de marrom para eu fazer umas sombras aqui nessa peça. Eu pego o verde, um pouquinho do marrom, dou uma misturada para não ficar só muito verde. Limpo. Posiciono novamente. E onde eu imagino que tem a sombra, eu vou passar o pincel. Por exemplo, nessas junções aqui, sempre tem uma sombra. Ó, aqui não deixa acabar num movimento muito reto, porque não fica bonito. Solta a mão um pouco, entrando dentro da tinta clara, para não ficar marcado. Ó, solta a mão. Aqui também, tudo onde tem assim, miolo, que tá tudo muito junto, tem sombra. Aqui nas pontinhas, você joga a tinta aí em alguns lugares. Ó. Com o tempo, você fazendo, você vai percebendo onde vai ficar as sombras dessas peças. Aqui poderia fazer uma luz, né? Com um pincel limpinho, pega uma tinta branca e vem e faz uma luz. Ó, ele vai ficar assim. Fica bacana, né?
Uma peça pequenininha, usei decupagem, carimbada, fiz um efeito no fundo, né, com tintas e o stencil. Agora eu vou colocar, naquela lá já tenho o preguinho que já vem na peça. Mas nessa minha, eu vou colocar um ganchinho desse, da Solarius. Ó, esse aqui é uma chavinha, esse aqui é uma tesourinha, ó, que graça. Se fosse uma peça que fosse ficar aí no ateliê de costura, a gente poderia enfeitar a parte de cima com a tesourinha. Ali tem uma chave. E aqui eu vou colocar esse puxador, esse ganchinho. Ele já vem com o preguinho. Aí nós vamos colocar aqui, vou medir mais ou menos a metade. A madeira é macia, é muito fácil colocar parafusinho nessas madeiras de pinos, é mais fácil do que no MDF. Vou levantar aqui. Ó. Aí vai apertando. Não precisa pedir pra ninguém fazer isso, você mesmo consegue fazer aí, viu? Se você é mulher assim como eu, que não acha que não tem muita força, essa madeira é ótima pra isso. Agora eu vou dar o aperto final aqui. Ó, ficou super firme. Olha que gracinha que ficou nossa peça hoje, gente. Esse é o fundo que todo mundo quer aprender e que eu falo pra vocês que é muito fácil. Eu acho que às vezes vocês nem acreditam, né? Mas viu como é facinho? Passei o fundo com tintas que combinam com o meu papel, com o meu guardanapo. Lixei, fiz a decopagem com a goma laca. Lembra que eu falei que ela era boa pra lixar? Ó, pega uma lixa bem fininha e se você quiser que ainda some ainda mais, se tiver aparecendo o brilhinho, ó, no caso nem tá porque a madeira absorveu. Você vem com uma lixinha, se no teu caso aí ficar aparecendo, não deixa não que esse brilho fica feio. Você vem com a lixinha, ó, pode lixar em cima do guardanapo. Se você tivesse feito a decopagem com a cola, não podia fazer isso não. Mas com a goma laca pode fazer. Ó, vai sumir tudo. Vai ficar muito bem escondida essa decupagem. Ó, tá? Carimbamos, fizemos o stencil. A aula de hoje, infelizmente, acabou, né, pessoal? Foi gostosa, foi rapidinha. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu tentei passar aqui para você. Se por acaso ficou alguma dúvida de qualquer coisa, ou da técnica, ou de algum desses materiais, se você tem dificuldade na sua cidade de achar e você quer saber onde que eu adquiro, pode me mandar e-mail que eu passo para você, você conversa lá com a pessoa para estar adquirindo esses materiais. Eu quero agradecer a Artes da Isa por ter me presenteado com esses guardanapos maravilhosos e os patrocinadores que nos ajudam aqui a fazer o programa na TV Câmara. Um grande beijo para você e até a semana que vem.